Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos discutir aqui sobre o resultado provisório do teste de aptidão física do concurso do DEPEN. Vocês já sabem que pelo cronograma o resultado provisório deve sair agora no dia 18, né? E aí vai ser possível o candidato, né, ter acesso à sua filmagem, à filmagem do seu teste físico, bem como também a possibilidade de interposição de recurso administrativo. Pelo que nós temos visto aí nos concursos da PRF e da PF, que também estão sendo organizados pela banca CESP-SEBRASP, o recurso administrativo, né, já inicia quando da disponibilização do acesso à filmagem, aí 2 dias úteis para que haja a interposição do recurso administrativo. E no vídeo de hoje a gente vai discutir, né, sobre essas possibilidades aí de fazer o recurso administrativo ou até uma eventual ação judicial. Então vejam só, pelo item 5.2.2 do edital, as filmagens que vão ser apresentadas para o candidato são todos os exercícios menos o da corrida, certo? Então, qual a importância de um recurso administrativo? O recurso administrativo ele é importante principalmente naqueles casos onde houve efetivamente um equívoco da avaliação, do avaliador. Então, principalmente na contagem, né, das repetições, né? Então, isso daí é muito importante que se faça, até porque o candidato pode analisar se realmente houve esse equívoco do avaliador e, portanto, a ilegalidade de sua eliminação. Nesses casos, é muito comum que a própria comissão, né, volte atrás. Né? Temos casos aí que já atuamos até no recurso administrativo que isso realmente já aconteceu. Então, é possível que haja essa revisão da filmagem e também a revisão do próprio resultado daquele candidato. Mas também o recurso administrativo, pessoal, ele serve para que haja efetivamente a motivação da sua eliminação. Muitos candidatos nos relataram que mesmo sendo eliminado ali no concurso, mesmo tendo a ciência, né, da sua eliminação, mas não lhe foi repassado o motivo, o porquê, né, ele foi eliminado. Então é necessário que o candidato ele saiba a motivação para que ele possa até impugnar essa justificativa trazida pela comissão de avaliação. Então o recurso administrativo é a chance que o candidato aí vai ter, né, da comissão justificar de forma pormenorizada e apresentar a razão pela qual considerou aquele candidato eliminado no TAF. Agora, outra coisa que muitos candidatos nos perguntam, veja só, é obrigatório entrar com recurso administrativo? Não, não é obrigatório. Em alguns casos, né, e a maioria deles, a gente aconselha e orienta que se faça, principalmente por causa disso que eu falei, a possibilidade, né, de revisão do resultado e também a necessidade de que você tenha a motivação concreta da sua eliminação. Então isso é de suma importância. Vejam só, quais são as principais ilegalidades no TAF e principalmente daquilo que a gente já conversou com alguns candidatos aqui que fizeram o concurso do DEPEN. Vejam só, uma coisa que acontece muito recorrente é sobre a apresentação do atestado médico. Então, às vezes, existem algumas inconsistências ali no atestado que impediram alguns candidatos até de realizar o próprio TAF. E aí a gente precisa analisar de forma mais detalhada para ver se essa inconsistência realmente é plausível a ponto de impossibilitar que o candidato realmente realizasse o TAF. Por exemplo, agora no concurso da Polícia Federal, também organizado pelo CESP-SEBRASP, o nosso escritório conseguiu uma liminar na Justiça Federal de Pernambuco, porque um candidato teria sido impedido de realizar o TAF porque o seu atestado médico não estava no modelo padrão anexado, né, pela banca organizadora. E vale salientar que esse modelo padrão de atestado ele foi disponibilizado faltando poucos dias para realizar o TAF. Então a Justiça entendeu que, na verdade,
houve aí uma irresponsabilidade da banca de ter apresentado esse modelo padrão faltando poucos dias para a realização do TAF, e também é um excesso de formalismo, porque o próprio atestado apresentado pelo candidato continha todas as informações necessárias para identificar que ele poderia realizar aquele teste físico sem nenhum problema, né? Então, o atestado médico muitas vezes também é uma causa de ilegalidade ali que pode ter impedido alguns candidatos de realizar a prova do DEPEN. Veja só, outra coisa que a gente está passando agora, né, é sobre a pandemia. E isso tem afetado também os concursos e principalmente os testes físicos de aptidão aí nos concursos públicos. O próprio edital do DEPEN, lá no seu item 3.6, ele diz que não será considerado, né, e também no edital de convocação do TAF diz que o candidato que estiver acometido da Covid, ele não vai poder participar do teste físico. Mas aí vejam só, pessoal, algumas decisões judiciais já foram favoráveis no sentido de remarcação do TAF para esses candidatos que comprovadamente tiveram a Covid. Porque veja que nós estamos diante, né, de uma pandemia que tem atingido todo o mundo. Então, há necessidade aí também de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vejam só que esse concurso do DEPEN ele já foi suspenso por 2 vezes por causa da pandemia. Então não faz sentido, né, não é razoável que se impeça o candidato de realizar o teste. Não é nem porque ele tem que refazer o teste. É porque esse candidato ele poderia, né, ter uma nova data para poder se apresentar no teste físico e assim poder realizar, né, após a sua recuperação. Então já tem decisões judiciais nesse sentido. E isso pode ajudar aí algum candidato que realizou o teste de aptidão física aí do concurso do DEPEN. Mas vamos para a grande polêmica, que é a utilização de máscara. Vejam só, isso aconteceu tanto no concurso agora da PRF, como também da Polícia Federal. E nós tivemos um grande problema também agora no concurso do DEPEN. Por quê? Nós tivemos um edital aí de abertura, né, do certame, que foi em maio de 2020. Então, nós já estávamos nesse contexto de pandemia. Também houve a publicização, né, da instrução normativa sobre o TAF. Isso vocês encontram lá no site do CESP-Sebrasp. E veja só, em relação ao TAF, houveram várias retificações. Essas retificações são de julho, de agosto e de dezembro de 2020. E em todas essas retificações não houve a obrigação, né, a previsão, melhor dizendo, dessa obrigação da utilização de máscara. Então, os candidatos, né, já estavam se preparando dentro desse contexto onde não havia a obrigatoriedade da utilização de máscaras. Nós tivemos aí uma suspensão em agosto de 2020, uma retomada em janeiro, depois houve uma nova suspensão em fevereiro de 2021 e em abril de 2021 houve uma retomada. Todas essas suspensões foram ocasionadas por causa do contexto da pandemia. Então, assim, a banca já tinha ciência dessas questões de medidas preventivas que deveriam ser tomadas, mas em nenhum momento a banca se referiu da obrigatoriedade de utilização de máscaras na hora de realizar o teste físico. Essa obrigatoriedade, essa previsão, ela só veio a ser adicionada no concurso em julho de 2021, né? Mais precisamente no dia 29 de julho de 2021, faltando poucos dias para a realização do TAF. Esse edital número 19 é o da convocação do teste físico. E aí no item 3.13 do edital de convocação para o TAF, traz essa previsão de que os candidatos devem permanecer de máscara durante todo o tempo, né, inclusive na execução dos testes. E aí, pessoal, a gente tem primeiro aqui uma problemática. A gente sabe que as bancas organizadoras elas possuem a discricionariedade de criar as regras para o concurso.
tudo bem, mas essas regras, elas devem ser claras, objetivas e também elas devem ser apresentadas de antemão. O edital, ele é um norte para o candidato saber quais são as regras previamente estabelecidas. Ele não pode ser surpreso, ele não pode ter uma surpresa em relação às regras previstas no edital. Eu estava conversando com alguns candidatos e eu disse assim, olha, imagine só você ir para a prova objetiva, faltando aí 5 dias, a banca introduz novos assuntos no edital, cobrando já na prova ali objetiva. Não faz o menor sentido que haja essa alteração assim, tão próximo da realização dessa fase. E também, vejam só, durante a pandemia, os candidatos tiveram uma série de dificuldades na preparação, por causa dos próprios locais, das restrições que todos nós estávamos submetidos, e isso prejudicou muito a preparação desses candidatos. Nós tivemos, inclusive, a recomendação da OMS de que as pessoas não utilizassem máscara durante a realização de exercícios, porque isso podia prejudicar ainda mais a saúde das pessoas. Tivemos isso porque exige uma maior oxigenação. Tivemos agora as Olimpíadas e vocês perceberam muito bem que as pessoas usavam as máscaras nos locais, mas na hora da realização dos exercícios, justamente para que houvesse um desempenho satisfatório, não era necessária a utilização de máscara. Até porque as pessoas estavam testadas, mantendo a distância. E na realização dos testes no TAF do DEPEN também. Então não haveria sentido algum que você exigisse do candidato fazer, por exemplo, o exercício da barra fixa com a máscara, porque já há o distanciamento. Imagine também a corrida. Não há necessidade de utilização de máscara na corrida, porque já há o distanciamento e é um local aberto. Então não haveria necessidade alguma. Mas tudo bem, a banca poderia prever isso? Poderia. Mas que tivesse essa inclusão com um tempo considerável para que os candidatos pudessem se adaptar a essa situação. Porque a máscara prejudica e muito na capacidade e desempenho do candidato. Então, isso daí, pessoal, viola os princípios da boa-fé, viola o princípio da transparência dos atos estatais, a razoabilidade, a proporcionalidade. E falando nisso, já temos inclusive decisões do concurso agora da Polícia Rodoviária Federal, alguns juízes acatando essa tese de que realmente houve aí um prejuízo a esses candidatos e determinando que esses candidatos pudessem realizar os novos testes do TAF naquilo que ele foi considerado reprovado, para que ele pudesse utilizar para que ele pudesse fazer o teste físico sem a utilização da máscara. E também condicionando, em alguns casos, até a apresentação de um teste que ele possa comprovar que ele não está acometido do vírus. Então essas são, vamos dizer assim, alternativas que poderiam ser dadas na época, mas que o judiciário possibilitou isso através de decisões judiciais. Então, nós também entendemos que houve aí uma ilegalidade muito grande cometida pelo CESP-SEBRASP. Isso prejudicou muito os candidatos. Se essa previsão tivesse saído um pouco antes, dando um tempo razoável para que houvesse adaptação, ou até se houvesse a flexibilização dos índices previsto no edital de abertura para equalizar essa questão, aí tudo bem, mas faltando poucos dias para a realização do TAF, um concurso que teve abertura desde maio de 2020, já no contexto da pandemia, não é uma situação que podemos aceitar. Então, essa questão da máscara, isso pode ser discutido judicialmente e nós entendemos que realmente há essa viabilidade. Então, pessoal, essas são as questões principais em relação ao TAF do DEPEN. Vocês têm a possibilidade aí de realizar o recurso administrativo e essas questões pontuais, pode ser analisado pelo vídeo e você pode impugnar essa sua eliminação, mas também
com o recurso administrativo ou sem o recurso administrativo, você pode também utilizar as vias judiciais, né, para que haja a reparação desse prejuízo, né, da utilização de máscara e ter a possibilidade, claro, se tiver uma decisão judicial, de retornar ao concurso, né, poder refazer o teste e até continuar nas próximas fases do concurso. Veja que o DEPEN, né, o cronograma está muito apertado, então a importância é muito grande de que, por exemplo, uma liminar, que é uma decisão provisória do juiz, possa lhe possibilitar continuar nas próximas fases do concurso e acompanhar o cronograma desse concurso. Então, pessoal, essas são as questões principais que nós tínhamos a relatar aqui sobre o resultado provisório do TAF. De toda forma, se vocês tiverem outras dúvidas, né, vocês podem deixar aqui nos comentários ou até no link aqui da descrição. Vocês podem ver também os links do nosso site e também do nosso WhatsApp. E aí podemos conversar e tirar algumas dúvidas sobre essa questão. Nos colocamos aí à disposição para ajudar também no que for necessário. Tranquilo, pessoal? Então, agradeço a atenção de vocês. Se você puder aí deixar um like também, compartilhar esses vídeos aí nos grupos de WhatsApp para que essa informação possa chegar a esses candidatos e também se inscrever no nosso canal do YouTube, que é destinado exclusivamente para os direitos dos candidatos nos concursos públicos. Tranquilo? Um abração, sucesso e até mais.